Trabalho de sistemas operacionais. Assunto: fragmentação de memória. Fragmentação de memória. Em computação, a fragmentação é o desperdício de espaço disponível em memória. Existem dois tipos de fragmentação, são eles: interna e externa. De uma maneira resumida, porção de memória de uma determinada partição que não é utilizada devido aos requisitos reduzidos dos processos se denomina fragmentação interna. Já a fragmentação externa ocorre quando existe espaço suficiente de memória livre para satisfazer uma requisição, porém não é contínuo e, portanto, não pode ser utilizado. Falando um pouco mais sobre as duas fragmentações. A fragmentação interna é a perda de espaço dentro de uma área de tamanho fixo. Numa memória secundária, ela ocorre quando um arquivo ou fragmento de arquivo não ocupa completamente o espaço da unidade de locação destinada a ele, causando assim desperdício de espaço. Cada unidade de alocação não pode comportar fragmentos de arquivos diferentes. Na memória principal, o esquema de particionamento pode ser dinâmico ou fixo. No particionamento dinâmico, cada processo submetido à execução recebe o tamanho necessário para se comportar por completo na memória. Assim, a memória principal é subdividida em segmentos de tamanho variado. No particionamento fixo, a memória é subdividida em blocos de tamanho fixos, sejam eles iguais ou não, chamados em páginas, blocos ou frames. Quando o processo é submetido à execução, ele é alocado em uma ou mais páginas caso seja maior do que o tamanho de uma página. O sistema operacional deve manter uma estrutura que compreenda quais páginas pertencem a um determinado processo. Portanto, fragmentação interna acontece quando um processo consegue ser de tamanho menor do tamanho de uma página, causando desperdício de espaço. Normalmente, o tamanho da página é de 4KB. A fragmentação externa ocorre no particionamento dinâmico. Esse tipo de fragmentação começa a acontecer quando os programas forem terminando e deixando espaço cada vez menores na memória, não permitindo o ingresso de novos programas. Para contornar o problema, há algoritmos que movem os segmentos para próximos uns dos outros, os chamados compactação, deixando o espaço de memória contíguo, não fragmentado, disponível. Há também algoritmos de escolha de espaços vazios para alocar processos como o first fit, primeiro que couber, best fit, melhor que couber, e o worst fit, pior que couber.